there, my name is Frank Valenza, and I am with my friend Rafael, and I'd like for him to share with you today his story. Rafael, tell me a little about your background. Eu tenho 28 anos, tive um erro médico no parto, tive um quadro de paralisia cerebral, falta de oxigenação no cérebro. O meu diagnóstico era que eu fosse viver numa cadeira de rodas, não fosse mexer os braços, mexer as pernas. Hoje eu sou formado em Direito, trabalho no Comitê Olímpico Paralímpico do Rio de Janeiro, que vai ser sede das Olimpíadas desse ano, 2016. Durante anos fiz fisioterapia para que pudesse andar. Fui andar com 6 anos de idade, após uma cirurgia, em janeiro de 93. E em agosto de 1993 eu comecei a andar. Médico nenhum acreditava que isso daí fosse acontecer, muito menos segurar um lápis, uma caneta ou mesmo tocar teclado. Isso foi o grande megafone de Deus, a minha enfermidade, para que a minha família pudesse conhecer Jesus. Meus pais não eram cristãos, eles eram católicos. A minha mãe, talvez uma católica mais praticante. E através disso, Deus usou para que ela pudesse conhecer Jesus e atingir ao meu pai, aos meus irmãos. A gente muitas das vezes não entende o porquê de algumas situações na nossa vida, mas hoje eu consigo entender que a minha paralisia, a minha enfermidade foi para que outras pessoas pudessem entender que Jesus Cristo, Ele é o mesmo de ontem, hoje e vai ser para sempre. O mesmo Deus que cuida da gente, que nos ama e que apesar de todas as dificuldades tem um propósito na nossa vida e que através das nossas dificuldades a gente pode fazer grandes coisas. Quando nós estamos na nossa infância, a gente não consegue entender muitas vezes o que acontece realmente com a gente, né? Pra gente tudo é festa, tudo é divertimento. E quando eu cheguei na minha adolescência, que eu comecei a reparar que eu tinha algum tipo de dificuldade, eu pensei assim, olha, eu tenho alguma coisa diferente, muita gente olhando pra mim de uma forma diferente. E em janeiro de 2001, eu vim para o acampamento da Mocidade para Cristo. Eu tinha 13 anos e nesse acampamento tem uma trilha que nós chamamos de enduro e eu queria muito participar. Só que falaram que era perigoso, que talvez eu não tivesse condições de participar. E aí eu conversei com o coordenador do acampamento e falei assim, olha, Marcelo, eu quero muito poder participar dessa trilha. E aí ele se programou todo para que eu pudesse participar e foi uma grande conquista para mim. Porque você a vida inteira, né, durante anos, você escutar, não, você não pode isso, você não pode aquilo. E uma pessoa que você nem conhece direito, que acreditou em você, você começa a acreditar que, vale a pena lutar pela sua vida, não desistir dos seus sonhos. E eu sempre tive vontade de praticar esporte, de ser atleta. E eu não tenho dúvidas que o enduro, essa trilha, foi o grande start para que eu pudesse seguir essa minha vida, tocar minha vida para frente e não desistir dos meus sonhos. A trilha foi muito divertida, eu acho que foi um dos momentos mais felizes da minha vida, porque ali você tinha pessoas que paravam você toda hora para saber se você estava bem fisicamente, se você queria beber água, e eu queria fazer a trilha, eu queria poder correr, eu queria poder ganhar aquela trilha. Só que na verdade eu sabia que no fundo não tinha a menor condição, pela dificuldade que era. E o Marcelo lá o tempo inteiro me incentivando, vamos, me carregando no colo quando tinha que carregar, passando no meio do rio. E é aquela coisa, você fica, nossa, se eu consigo fazer isso, eu vou poder fazer qualquer coisa. E acho que isso que foi o grande barato, sabe? Eu poder realizar um sonho que talvez eu jamais pudesse imaginar que fosse realizar. Apesar de ter nascido com uma deficiência, eu não tinha tanto contato com pessoas com algum tipo de deficiência constante. Só comecei a ter esse contato a partir de 2009, quando eu comecei a praticar uma modalidade paralímpica, o rugby em cadeira de rodas, através de um amigo que eu conheci antes dele se acidentar. O rugby é um esporte que é para pessoas que têm algum tipo de tetraplegia, comprometimento pelo menos em 3 dos 4 membros. E eu pensei assim, caramba, o último lugar que meus pais queriam me ver era sentado numa cadeira de rodas e esse esporte é numa cadeira de rodas. Mas aí a gente entende os propósitos de Deus na nossa vida. Eu acho que o principal de tudo, o meu maior sonho com isso, eu já conquistei títulos, já viajei pelo mundo, só que acho que eu tenho uma missão muito maior do que isso.
que é passar essa mensagem, que a gente não pode desistir dos nossos sonhos, que existe um Deus que cuida e que ama a gente. Uma das perguntas que mais eu escuto dos meus amigos que jogam comigo é: se Deus realmente é tão bom assim, por que Ele me permitiu sentar numa cadeira de rodas? E a única coisa que eu posso falar para eles é: Deus é bom, Deus te preservou, Deus te permitiu estar aqui com vida. E eu acho que é essa missão que eu quero passar, não só aqui no Brasil, mas para onde Deus me mandar, seja para qualquer lugar do mundo, que Deus pode mudar a nossa história, apesar das nossas limitações. Que a nossa maior limitação não é só física, mas muito mais aqui, na cabeça e no coração. Quando a gente tem um coração disposto a seguir a Jesus, um coração disposto a amar as pessoas, a gente consegue tudo na vida. Quando a gente tem fé, força de vontade e amor no coração. These dreams that you had about serving the Lord are starting to come into reality. After the Olympics, what are you praying about and planning to do? Eu tenho planejamento de, quando terminar os Jogos Olímpicos, que é quando termina o meu contrato com o comitê, de passar um tempo fora do país, talvez Cabo Verde, tentar trazer essas pessoas que têm algum tipo de deficiência para fora de casa, para que elas tenham esperança. Porque a grande questão é: eu nasci assim e eu nunca me vi de outra maneira, né? E ao mesmo tempo eu fico pensando de uma pessoa que sofreu um acidente ao longo da vida. É muito diferente. Você, há um tempo atrás você estava andando normalmente e você vai dormir e quando você acorda você não tem força para levantar e para andar. E essa aqui é a grande missão. Falar para essas pessoas que a vida não acabou. Que através de uma cadeira, através da vida da pessoa, ela pode fazer diferença no mundo. Essa é a grande missão.